Salve, salve, galera! Mais uma videoaula de Geografia. Professor Alex, aula voltada aos 7º anos do ensino fundamental, anos finais. Porém, uma aula que contempla aí vários conteúdos que podem e devem ser utilizados também por outras salas, tá? Fiquem à vontade em relação a essa apropriação da aula, beleza? Vamos começar a nossa videoaula, vamos trazer o que vamos discutir nesta nova aula. Tudo bem? Vou compartilhar a tela para que fique mais fácil a compreensão. Então, vamos lá. Bom, eu acho que pela GIF que a gente está colocando aqui, vocês já entenderam um pouquinho do que se trata a aula, né? Justamente isso, de modais de transporte, né? Tipos de transportes, características de transportes, né? Pontos positivos e negativos de cada modal. Tudo isso em relação, neste momento, ao Brasil. Tudo bem? Então, vamos entender um pouquinho mais esse contexto. Então, vamos lá. Unidade temática, Brasil em rede. Tá? Você vai perceber que essa unidade temática está relacionada a um dos primeiros processos aí, né? Para que o mundo moderno, contemporâneo, chegasse até a globalização, que acaba imprimindo aí muito controle, de certa forma. Então, vamos imaginar um mundo antes sem os meios de transporte. Vamos pensar até antes mesmo da domesticação de alguns animais como o cavalo. Os homens tinham apenas as próprias pernas para se locomover. Então, como era esse mundo no passado, né? Vamos fazer essa viagem. Imagine só, qual porção do mundo o homem conhecia, o homem tinha acesso apenas com as suas pernas? Pequeno, né? De certa forma. É isso que a gente vai entender agora. Como aconteceu essa mudança, quais os papéis aí em relação a esses modais do nosso território nacional, construção de fronteiras, enfim, certo? Para tanto, teremos aí duas habilidades, né, ou duas expectativas de ensino. Primeiro, analisar a divisão política regional do Brasil, compreendendo os critérios utilizados para essa divisão, identificando a ação do capital e do Estado na organização do espaço brasileiro, apresentando argumentos que demonstrem seus efeitos nas diferenças e semelhanças entre regiões, estados e municípios. Lembrem que na aula anterior, tá? Para quem não viu a aula anterior, vale a pena voltar lá. Quem não está recordando, volte lá na aula anterior. Na aula anterior, estávamos falando justamente sobre critérios de regionalização. Como regionalizar o Brasil, né? Então, usamos alguns critérios aí oficiais, como do IBGE, utilizamos outros critérios que não são oficiais, mas são muito utilizados na geografia, como, por exemplo, do Pedro Pinchas, né? E também do nosso saudoso Milton Santos. Então, essa expectativa está totalmente ligada, né, à aula anterior, tudo bem? Segunda expectativa, compreender o processo histórico de configuração dos limites territoriais do Brasil e sua relação com questões políticas, econômicas e sociais, internas e externas. Comparando com outros países, estabelecendo relação entre integração e desenvolvimento dos meios de transporte e telecomunicação. Entenderam onde a gente encaixa aqui os meios de transporte? Justamente nessa expectativa. Beleza? Vamos à aula. Então, aqui os vários modais, né, que temos. Modal é a forma de transportar, né? Então, a gente tem dividido aí principalmente em terrestre, aéreo e aquático, né? Então, a gente tem esses três aí, e esses três modais têm as suas subdivisões, né, em relação a isso. Então, vamos entender um pouquinho mais como funciona esses transportes hoje, no Brasil principalmente. Primeiro, claro, vamos começar com algumas provocações, tá? Provocações essas, para que vocês comecem a refletir um pouquinho. Aqui vocês vão ter o gancho, né, para entrarem nessa aula. Então, primeiro a gente precisa
ter aqui um disparador, tá? Para vocês entenderem por que é necessário entender essa questão do transporte. Aqui a gente tem os modais: ferroviário, rodoviário, aquaviário, dutoviário, por dutos, tá? Por exemplo, o gás natural que vem lá da Bolívia, enfim, dutos, tá? E o aéreo. E aqui a gente tem características operacionais. A gente está colocando em pauta o que é mais rentável, o que é melhor, o que é mais econômico, enfim. A gente colocou aqui uma tabela simples: velocidade, disponibilidade, confiabilidade, capacidade, frequência e o resultado final. Tá? Vocês vão ver aqui que a gente fez o quê? A gente tem uma classificação de 1 a 5, sendo que 5, ótimo. 0, lá, 1, não é tão legal assim. E no final tem o resultado. Então, velocidade, em relação à velocidade. Percebam que a velocidade, ó, se vocês olharem essa questão de velocidade aqui, o que a gente vai ter aqui? Né? A gente vai ter, de certa forma, que o dutoviário, bem interessante, por quê? Porque não tem congestionamento, né? Porque não tem toda essa ideia. Muitas vezes vocês vão olhar e falar, mas cara, por que o aéreo é o mais baixo aí, está com 1 apenas? Porque, na realidade, pessoal, não se esqueçam que se for a longas distâncias, né, o que não está sendo especificado aqui, o aéreo ele é melhor. Agora, se for distâncias menores, por exemplo, perceba, quando a gente vai fazer principalmente o voo internacional, a gente perde quase 3 horas no embarque e mais algumas horas no desembarque. Então, esse tempo aí, a pequenas distâncias, não é viável. Tá? Então, no caso aqui, o dutoviário, ó, não vai ter trânsito, não vai ter que fazer check-in, enfim, é bem rápido, tá? Rodoviário, por exemplo, questão dos congestionamentos, tem que parar em pedágio, tudo esse tipo de coisa, certo? Disponibilidade, tá? Também, mesma coisa, vocês vão perceber que o dutoviário aí, ele é bem rápido. Porém, pessoal, o transporte rodoviário ele tem apenas algumas características, né? Ele vai conseguir transportar algumas coisas, outras não tem como ser transportado no rodoviário, tá? Confiabilidade, vocês vão perceber que o transporte aéreo, ó, ele acaba se destacando, é confiável, né? Pode ser que algum voo tenha algum atraso, enfim, mas é super confiável. Capacidade, né? Eles têm a capacidade aqui de carga, enfim, frequência, e o resultado final ele vai acabar trazendo para a gente o seguinte, ó, que dentre esses transportes aí, o aquaviário é um dos mais que tem a maior capacidade, enfim, ele vai se destacar dentre esses outros transportes, né, de certa forma. O que eu quero que vocês entendam nesse momento é simplesmente o seguinte: perceba os resultados. Qual o resultado mais baixo que tivemos aqui? Tá? Qual o resultado mais baixo que vocês acabaram tendo aqui? O resultado mais baixo que vocês tiveram aqui foi exatamente qual? Foi exatamente a questão do transporte rodoviário, não é isso? Então, o transporte rodoviário, ele acabou aqui, ó, tendo apenas o quê? Ó, 10. Tá? No Brasil, qual o meio de transporte mais utilizado? Fácil, né? A gente transporta o maior número de cargas pelo transporte rodoviário. Porém, aqui, qual o transporte menor ou com avaliação pior? Rodoviário. Então, a gente precisa entender por que tudo isso está acontecendo, tá? Porque, apesar de todas essas características do transporte rodoviário, por que no Brasil é o transporte mais utilizado? Essa é a principal questão aqui para a gente entender. Beleza? Vamos lá. Deixa eu tirar aqui. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a gente colocou alguns países aqui, tá? Então, a gente tem alguns países aqui, destacamos alguns países, enfim, para a gente discutir um pouquinho sobre esses países. Então, vocês vão ter aqui Rússia, certo? Austrália, beleza? Canadá, Estados Unidos e Brasil, certo? 5 países. Então, aqui, claro, vocês têm a questão da extensão, né? Logicamente, um destaque aqui gigantesco para a Rússia, né? Um país gigantesco.
Vamos entender um pouquinho, então, como esses países utilizam esses modais de transporte. Então, aqui embaixo, vocês têm uma legendinha, ó, ferroviário, certo? Rodoviário, ferroviário por trens, né? Rodoviário por caminhões, enfim, hidroviário, certo? Vocês têm esses três eixos. Então, vamos pensar o seguinte, Rússia. Vocês perceberem, olha o destaque, 87% da matriz de transporte é feita justamente por quem? Pelo modal ferroviário, por trens, 87%. Tá? Se vocês perceberem, rodoviário, que é o que o Brasil mais utiliza, olha só, rodoviário deles aqui apenas 9%, e o restante hidroviário. Austrália, 50% de ferroviário, tá? Canadá, 49%, quase a metade por trens. Estados Unidos, 55%. Brasil, olha isso. Por que o Brasil acaba tendo aqui, enquanto a opção dos outros países é justamente o setor ferroviário, porque o Brasil só transporta 22% de mercadorias, de produtos pelo transporte ferroviário. Essa é a questão aqui. A gente precisa entender muito bem essas características, né? Por que isso acontece no Brasil? Né? Porque a opção do Brasil, se vocês perceberem, olha só, nenhum outro país do mundo, de certa forma aqui, pelo menos que a gente está utilizando, eles utilizam em maior quantidade de transporte rodoviário. Todos utilizam transporte rodoviário? Sim. Mas o transporte rodoviário ele é muito caro. Ele encarece muito. Ele encarece pela questão dos pedágios, que são super caros, né? A questão do frete, né? Um produto que é transportado de um lado para outro, ele acaba pegando muito preço, agregando muito valor, justamente pelo frete. Então, quem paga essa conta é o consumidor final, né? De certa forma, somos nós. Por essa opção, né, desastrosa do transporte rodoviário no Brasil. Então, o que vai acontecer? Esse produto, quando é transportado pelo modal rodoviário, ele acaba chegando muito caro ao seu destino. E o consumidor final acaba pagando mais caro por esse produto, tá? De certa forma. Então, nessa aula e nas próximas aulas, a gente vai entender um pouquinho mais por que essa concepção. Porque se é o transporte, um dos transportes mais caros, esse transporte, inclusive, não é nem utilizado em grande quantidade em outros países, porque o Brasil fez essa opção, tá? Então, essa é a ideia da gente entender um pouquinho mais. Uma opção, né, que vocês vão estar vendo aqui, ó, em relação ao que a gente está tendo aqui nos gráficos, 64% da mercadoria no Brasil é transportada pelo setor rodoviário, um dos mais caros. Por quê? Então, como eu disse no início, estamos fazendo aqui algumas provocações, né, em relação ao início dessa aula. Beleza? Aqui, vamos falar um pouquinho do custo de transporte de carga no Brasil, tá? Como é esse custo de transporte de carga? Aqui a gente pegou como exemplo 2004, tá? 2004, então a gente está falando um pouquinho disso daqui. Eu gostaria que vocês entendessem basicamente aqui, nessa ideia, esse transporte aqui, que é o que mais a gente utiliza, rodoviário. Vocês vão perceber aqui em bilhões, né? Olha só, se vocês perceberem, esse foi o custo de transporte em 2004. Então, a gente gastou isso daqui para transportar. Vocês conseguem fazer essa observação em relação aos outros transportes? Então, vocês vão perceber, olha só, que o custo maior esteve relacionado, né, está relacionado aqui ao rodoviário. Os outros transportes, eles acabam tendo um custo menor. Claro que dentro de tudo isso está relacionado também a questão da capacidade, porém aqui é proporcional, certo? Proporcional a tudo isso. Então percebo que a gente está pagando muito caro pela nossa opção de transporte, pela nossa opção de modal, né? Então, entender essas características é super importante aqui para entender esses modais. Tudo bem? Pessoal, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dividir a aula em duas etapas, né, em duas videoaulas e, se for necessário, até 3 videoaulas, porque é uma aula que traz uma complexidade muito grande. Falar de transporte modais, a gente precisa falar de um por um para vocês entenderem melhor. Então, essa é a primeira parte da nossa aula sobre transportes, tudo bem? Sobre redes. Qual a importância dos transportes? Vários, né? Lógico.
Os transportes e as comunicações caracterizam-se atualmente como elementos vitais para o desenvolvimento das diversas regiões do planeta, pois acelera a circulação de mercadorias, pessoas, informações e serviços, favorecem o comércio, aumentam a competitividade das empresas, enfim, vencem as, deixei em destaque aqui, ó, rugosidades, tá bom? Então, tá em destaque rugosidades. O que é isso, professor? Calma aí. Presentes no espaço geográfico. Então, aqui temos um conceito novo, né? Para alguns, outras pessoas já viram isso daqui, mas o que seriam rugosidades, né? O que é essa palavra? Provavelmente está falando sobre alguns aspectos aí, enfim, mas quais são esses aspectos? Então, a gente precisa entender essas rugosidades. Então, a gente está falando aqui que os transportes e as telecomunicações, o que elas fazem? Eles vencem essas rugosidades. O que significa? Então, o que o transporte e as telecomunicações, qual a relação delas para que a gente tenha essa ideia aqui de vencer essas rugosidades? O que seriam essas rugosidades? Então, aqui, ó, rugosidades são as feições moldadas num tempo anterior e que mantém-se impondo as ações atuais, suas possibilidades enquanto construções espaciais. Então, as rugosidades elas são obtidas de tempos anteriores, mas muitas vezes essas rugosidades, que seriam quase como tradições, elas muitas vezes impedem, tá, que o espaço geográfico ele acabe se transformando de certa forma. Rugosidades são as feições moldadas no tempo anterior. Tá? Feições moldadas no tempo anterior. E que se mantém, de certa forma, impondo as ações atuais, suas possibilidades enquanto construções espaciais. Pessoal, essas rugosidades, elas são importantes? São. Por exemplo, um prédio antigo, um prédio histórico, é legal que esse prédio continue? Sim, lógico, isso tem a ver com toda a nossa cultura, né? Enfim, então essas rugosidades, vocês vão perceber que em alguns momentos elas permanecem e outros momentos elas acabam se transformando, tá? Então, muitas vezes, ó, o saudosismo, né? Nossa, os avós, os nossos pais, eu me recordo, por exemplo, que onde fica aqui o calçadão de São José do Rio Preto, existia um prédio aqui, uma casa diferente, que essa casa a gente fazia compra, a gente vinha quando criança, enfim. O que aconteceu com essa residência, com esse imóvel? Ele foi derrubado e no lugar dele agora a gente tem essa loja de departamentos aí. Então vejo que essa rugosidade que existia naquele local, que é uma marca do passado, ela foi destruída, dando espaço, né, a outra coisa ali no local. E futuramente vocês vão perceber que isso vai mudando. O que é novo hoje, amanhã já não é mais novo. Tá? Então, essas vão acontecendo mudanças, que são as transformações desse espaço, tá? E no lugar dessas transformações, outras coisas vêm. Vocês entenderam essa ideia de rugosidade? Rugosidades são marcas deixadas pelo passado, tá? E o que a gente está falando aqui é que as telecomunicações e o transporte, ele consegue mudar essas marcas, eles conseguem ir além dessas marcas. Eles têm poder para modificar o local. Tudo bem? Ficou claro? Rugosidade e fluidez do espaço. Essa rugosidade, pessoal, as palavras estranhas, esse conceito estranho, ele foi montado, né, ele foi criado por Milton Santos, tá? O grande geógrafo, tá? Um nome super importante para o Brasil e para o mundo, né, a respeito da geografia, do conhecimento geográfico. Então, Milton Santos que cria esse conceito de rugosidade. As rugosidades se materializam no tempo gasto no transporte de pessoas e mercadorias e na circulação de informações. E, por isso, as novas tecnologias conseguem diminuir tais rugosidades e conferir maior fluidez no espaço. Os espaços de maior fluidez são aqueles em que a circulação de pessoas, de mercadorias, de informações realiza-se em menos tempo e com menor custo. Entender essa ideia? Tá? Então, o aumento da velocidade dos transportes diminui essas rugosidades, né? Eles aumentam essa velocidade, as pessoas perdem menos tempo no transporte. Pensem no passado, conhecer o mundo, impossível. Impossível. Hoje, conhecer o mundo,
para quem tem algumas condições financeiras, fácil, né? A pessoa consegue conhecer o mundo. Por exemplo, a pessoa vai para o continente europeu, que é super pequeno ali, enfim, ele consegue visitar 3, 4, 5 países no mesmo dia, pessoal. Já que são pequenos os países, com automóvel ali alugado, ele consegue circular ali em 3, 4 países no mesmo dia. Imagine isso. E no passado? Possível, né? Vamos falar agora objetivamente de matrizes de transporte. A matriz de transporte refere-se ao conjunto de estruturas de transporte utilizadas em um país, com o objetivo de favorecer a circulação de mercadorias e pessoas. Quanto mais eficiente e equilibrada for a matriz de transporte, menores são os custos para transportar mercadorias e pessoas, favorecendo a economia, a competitividade das atividades industriais e agropecuárias e a população em geral, visto que esta poderá adquirir produtos e deslocar-se de um lugar para outro com maior rapidez, segurança e menor preço. Vocês vão, acho que é visível isso, que muito do que foi falado agora a gente não consegue encontrar no Brasil. O nosso transporte, principalmente transporte coletivo de pessoas, vamos pensar nessa vertente. Ele ainda é de péssima qualidade, a um valor alto, né, sem conforto nenhum. A gente não tem a ideia de confiança, porque há muito atraso, enfim. Então, o transporte coletivo no Brasil ainda é de péssima qualidade. Isso vai desencadear o quê? Outras coisas muito complicadas, como, por exemplo, as pessoas utilizarem o seu automóvel particular. Então, o uso de automóvel particular está relacionado diretamente a um transporte coletivo que não tem confiança, que não é confiável, que é de péssima qualidade, desconfortável. Então, as pessoas preferem ir trabalhar com seu veículo pessoal, e isso vai ocasionar grandes congestionamentos, emissão de poluentes, enfim. Tá? Então, vocês vão perceber que uma coisa está totalmente interligada, relacionada à outra. Ok? Modalidades, né, desse transporte das matrizes. São 3 modalidades. A terrestre, certo, que é a primeira modalidade, cujos modais são rodoviário, né, então por rodovias, enfim, ferroviário, trens e dutoviários, certo? Segundo, aquáticos ou hidroviários, tá? Então podem ser fluviais por rios, lacustres, lagos oceânicos, né, certo? Ou de longo curso, né, oceânico, ou de cabotagem. Cabotagem seria o quê? De costa, realizado na própria costa. Então, vamos imaginar que você sai lá do Rio Grande do Norte, tá? Você vai levar uma mercadoria, sei lá para o Rio Grande do Sul, lá embaixo do mapa. Então, você vai fazer esse transporte, que é chamado de cabotagem, seguindo ali a linha do litoral. Então, você vai sair de uma região litorânea brasileira e vai para outra região litorânea, né? Então, isso é de cabotagem, que é feito ali nos limites. Você não vai pegar, não vai estar em alto mar, você vai fazer ali apenas naqueles limites, beleza? E por último, os aéreos, né? Os transportes aéreos, modal aéreo, rotas nacionais, dentro do próprio país ali, enfim, ou internacionais, beleza? Esses são os 3 modais que a gente utiliza, certo? São as modalidades de transporte. Para tanto, a gente vai fazer análise mais uma vez. Vocês perceberam que a ideia aqui é trazer muito mapa, muita tabela, tá? Muito infográfico para a gente entender mais a fundo essa questão, beleza? Aqui eu coloquei em relação a tudo aqui, rodoviário, ferroviário, hidroviário e aeroviário. Seriam os 4 modos mais utilizados no mundo, tá? Nessa tabela vocês vão ter o quê? Vocês vão ter aí pontos positivos e negativos dessa tabela, certo? O que é mais... vocês vão ter várias características e eles vão estar discutindo essas características. Por exemplo, o transporte rodoviário. Transporte rodoviário, maior rapidez, tá? No caso aqui. Ferroviário é mais lento, de certa forma, tá? Hidroviário também é mais lento. E aqui, o transporte aéreo é muito rápido. Então, vocês vão perceber que nesse quesito aqui, há um destaque para o transporte aeroviário, tá? Porém, aí vocês vão ter outras questões aqui.
O transporte rodoviário é interessante porque ele pode entregar de porta em porta. Ou seja, o caminhão maior, ele vai entrar dentro da cidade, ele pode ir até a sua residência. Se isso não for possível, vai ser passado por um caminhão menor, por uma van que vai levar o produto até a sua casa. Agora, pessoal, o trem, não tem como o trem chegar até a porta da sua casa. Então, ele necessita o quê? De outro modal, né? Então, você vai tirar a mercadoria do trem, colocar em outro meio de transporte para levar à sua casa. Da mesma forma aqui também que os navios, né? Os navios não conseguem chegar até a porta da pessoa. O avião também, mesma coisa. Então, vocês entenderam que uma coisa vai ter um ponto positivo de uma determinada característica, um ponto negativo da outra, enfim. Se vocês pensarem, por exemplo, ó, rodoviário, ele é ideal para curtas distâncias, tá? Ele é rapidinho para curtas distâncias. Ó, ferroviário é ideal para longa distância, o hidroviário é ideal para longa distância, aeroviário é ideal para longa distância. Então aqui vocês vão ter o destaque em relação ao quê? Ao transporte aqui rodoviário. Pequenas distâncias, o transporte rodoviário ele é mais rápido, de certa forma, tá? Os outros não. Por exemplo, e o avião? O avião tem toda aquela característica. A mercadoria demora muito, tem todo, você tem que fazer o check-in, demora horas, né, para você embarcar, então, enfim. Certo? Então, aqui vocês vão ter todas essas características dessa tabela, falando um pouquinho sobre pontos positivos e negativos. Vou deixar essa tabela, nesse momento, apenas superficialmente passada para vocês, porque a gente vai voltar a trabalhar nessa tabela, inclusive, em aulas posteriores, a gente vai montar uma tabela dessa em relação a essas características mesmo, tá? Que vocês apontem características positivas e negativas de cada modal de transporte. Tá bom? Então, por esse motivo, a gente só está fazendo aqui uma parte introdutória nessa tabela, só para vocês entenderem. Vocês entendam que, dependendo da característica que você utiliza, você vai ter um destaque maior e melhor em um transporte do que em relação a outro. Então, vocês vão perceber, por exemplo, quando a gente fala do transporte rodoviário, nossa, mas significa que ele é totalmente... Não, calma. Ele só tem pontos negativos? Não, de forma alguma. É isso que a gente acabou de colocar. Tá? Ele tem pontos positivos também, dependendo dos critérios que você utiliza. Então, por exemplo, o ideal para curtas distâncias, nenhum outro modal de transporte bate no transporte rodoviário em relação à distância, a pequenas distâncias, vocês entenderam? Então, tem os pontos positivos. A ideia, nesse momento, é essa. Beleza? A gente vai começar, né? Vai dar continuidade à nossa aula, tratando primeiro deste modal de transporte aquático, beleza? É a modalidade de transporte realizada em oceanos, rios e lagos. O transporte oceânico é classificado como internacional, tranquilo, né? Ou de longa distância. De cabotagem, realizada ao longo do litoral de um país, como a gente já falou. O transporte oceânico é o principal meio de transporte em escala global e depende de fatores como a disponibilidade, qualidade e capacidade das embarcações, bem como da construção de portos mais eficientes, ok? A gente vai entender então um pouquinho desse transporte aquático dentro do Brasil. Aqui a gente tem maiores portos do mundo em transporte de containers, né? Então, container, né, como todos sabem, deixa eu ver aqui, ó, só para mostrar. Então, os containers são esses daqui, né? Essa forma que segura de transportar mercadorias, né? Os containers são isolados, né? Enfim, tem a segurança, tem toda essa parte aí. É prático pra caramba, né? Porque você vai descarregar isso daí, o caminhão já vem, já vai colocar sobre os caminhões, então é uma forma bem utilizada mundialmente, tá? Então, maiores portos em transporte de contêineres do mundo. Então, vocês têm aqui destaque, ó. Se você perceber, vamos só colocar em pauta o seguinte. Aqui a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 maiores portos. Olha só. China, 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 China e China.
Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dos 10 maiores portos do mundo em transporte de container, 7 estão na China. Precisa falar mais alguma coisa? Entenderam a ideia? Containers, só para a gente falar um pouquinho mais. Os usos de containers para o transporte de carga vem aumentando constantemente no mundo. É muito prático, né? Containers são grandes caixas de metal feitas em tamanho padrão, padronizado, tá? De 20 pés, ou seja, que é uma medida que a gente não utiliza no Brasil. 20 pés equivale aqui para a gente 6 metros, tá? Então, aqui, esses 20 pés, esses metros, são unidades equivalentes a 20 pés. Então, são unidades equivalentes a 20 pés, tá? Então, que seria essa sigla aqui, tá? Essa sigla está representando o seguinte, é unidades equivalentes a 20 pés, ou seja, unidades por containers, já que os containers, eles têm o padrão de 20 pés, tá? Ou 6 metros, certo? Então, vocês vão ver que essa medida aparece, ó. Olha na tabela anterior, ó, milhões de TEUs. Então, vocês estão vendo aqui em milhões? Esses milhões significam o quê? Milhões em relação a containers, né? A quantidade de containers, tá? Por isso que eles usam essa sigla aqui, tá? Só para deixar claro para vocês, que é justamente isso daqui, tá? Unidade de container, ela equivale a 20 pés, que seriam 6 metros aqui para a gente, na nossa medida, certo? O transporte usando containers apresenta diversas vantagens, entre as quais menor uso de embalagens, o produto fica ali dentro, né? Ele fica livre ali dentro, você não precisa embalar o produto, enfim. Então, você vai ter uma economia legal em relação às embalagens. Maior segurança da carga, pois evita estragos, possibilita a remoção da carga entre diferentes modais, ou seja, do navio pode ir para o caminhão, pode ir para o trem ou vice-versa. Então, é prático, né? Favorece operações de carga e descarga e minimização de problemas como roubo, adulteração de cargas, porque na realidade esses containers eles são seguros, né? São lacrados, enfim. Então, a possibilidade de roubo, esse tipo de coisa, de adulteração, ela vai ser minimizada porque são lacrados, né? Então, tem toda uma segurança ali em relação a isso, beleza? Aqui estão, né, os containers, vocês vão perceber, os elevadores, né, os guindastes aqui, vão pegar, retirar do navio e vão colocar diretamente no caminhão ou diretamente no navio, tá? A utilização crescente de containers exige a modernização das instalações portuárias, com ampliação dos pátios para armazenamento e adaptações mecânicas para operação de carga e descarga das caixas. Em relação ao Brasil, então, vamos falar de alguns entraves aqui que a gente encontra no Brasil. Tá? E algumas soluções pontuais. Aqui, em destaque, vocês têm os 10 maiores portos do Brasil. Tá? Então, primeiro aqui, Porto de Santos, Vitória no Espírito Santo, Itaguaí no Rio de Janeiro, Paranaguá, Paraná, São Luís no Maranhão, Rio Grande no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Itajaí, Santa Catarina, Macaé, Rio de Janeiro, São Francisco do Sul, Santa Catarina. São os 10 maiores portos do Brasil. E vocês perceberem aqui, olha o destaque para o Porto de Santos. Ó, valor movimentado em bilhões de dólares. Olha isso daqui. 60, aqui, claro, a fonte é 2013, tá? Então, vocês têm aqui 63, quase 64 milhões de dólares. Olha a diferença em relação aos outros, né? Gigantesca. Então, o Porto de Santos aqui é o mais movimentado do Brasil. Aí a gente tem os entraves, né? O que acontece aqui? Poderia ser melhor? Poderia. Mas por que não é melhor? O que acontece? Dificuldade de acesso aos terminais de carga, responsáveis pelo atraso da entrega, aumento dos preços e prejuízo às empresas envolvidas na operação. Tá? Congestionamento em rodovias que levam aos portos. Pessoal, toda época de safra, enfim, a gente vai encontrar milhares de caminhões nas rodovias, tá, em fila. Esses caminhões precisam entrar nos portos para
descarregar essa mercadoria para ser enviada para outros países ou também para receber essa mercadoria. Porém, esses portos brasileiros, eles ainda são carentes de muita infraestrutura. Então, vai faltar o quê? Vai faltar um acesso mais facilitado para esses caminhões. Os especialistas chamam de gargalos, né? Como gargalo é uma espécie de funil, né? Você vai ter tudo aquilo lá, aí quando você chega próximo ao porto, você vai ter o quê? Uma espécie de afunilamento. Você vai ter um funil ali, onde você tem filas gigantescas de caminhões e mercadoria é o seguinte, se você tem um tempo maior que demora para entregar, vai ficando mais alto o custo, enfim, tudo isso vai acarretando. Então, a gente precisa ter um monte de coisa para resolver ainda em relação ao Brasil, em relação a essa questão dos portos, né? Poderia ser a gente ter aí portos bem mais tecnológicos, enfim, mas infelizmente a gente tem essas dificuldades ainda. Tá? E aqui a gente vai tratar um pouquinho mais a fundo disso. Ó. Então, quais as principais características, né? Por que a gente não tem aí uma viabilidade melhor nesse meio de transporte? Falta de partes para estacionamento de caminhões, é aquele gargalo que a gente falou, os caminhões chegam, mas eles não têm como entrar no porto, porque não tem espaço para eles ficarem ali, não tem estacionamento, eles têm que ficar esperando as rodovias. Planos de movimentação ineficiente, né? Restrições para a navegação dos navios por conta da baixa profundidade, então a gente está falando de leitos, né? Então, se o rio ele não tem uma profundidade tão legal, né? Uma calha grande, o navio não consegue chegar até aquela parte. Entraves burocráticos, né? A questão de documentação, né? A burocracia, papéis. De cada navio que embarca ou desembarca nos terminais do país são exigidos, olha só, pessoal, isso daqui, 112 documentos, né? É muita coisa, né? Para fiscalização. 112 documentos. É muito documento, né? Isso daqui vai acarretar uma burocracia gigantesca. A papelada reúne muitas vezes as mesmas informações distribuídas a diferentes órgãos de fiscalização que atuam em portos em várias vias. Embaraço na execução de obras. A questão aqui da execução de obra no Brasil, né? Se vocês perceberam anteriormente, a gente falou da China, né? Os 2 maiores portos do mundo, 7 são chineses. Os chineses, as obras, elas acontecem num período muito rápido. Eles têm até uma projeção, né? Então, na China, o cara tem a projeção, sei lá, vamos entregar essa obra, hipoteticamente, em 18 meses. Muitas vezes, em 12, 14 meses, a obra está pronta já. Então, eles usam 18 meses aí para se acontecer alguma coisa. E muitas vezes também, olha só, sobra dinheiro. Então, os caras fazem uma projeção de obra, a gente vai gastar tantos milhões, só que eles gastam menos. E no Brasil? No Brasil, pessoal, infelizmente, a gente tem as obras, elas têm um prazo para acontecer, mas esse prazo ele acaba estourando, não deu tempo, então vai ser prorrogado, prorrogado e prorrogado. E o que vai acontecer com cada prorrogação? Mais dinheiro. Né? Então, muitas vezes, a obra está alçada em 100 milhões. 100 milhões deu para terminar metade da obra. Enfim, então tem todos esses percalços aí, infelizmente, né, no Brasil. A questão da corrupção é algo muito sério, tem que ser resolvido isso. Enquanto a gente não eliminar esse câncer chamado corrupção, a gente vai ter questões muito sérias no Brasil. A gente não consegue resolver as questões pontuais no Brasil enquanto a gente não eliminar a corrupção, infelizmente, tá bom? Agora eu vou falar da cabotagem, né, que é em relação ao litoral, área litorânea. A cabotagem é a navegação realizada entre portos ou pontos do território nacional. Então, a cabotagem só dentro do próprio país, tá bom, pessoal? Em relação à questão litorânea. Utilizando a via marítima ou essa e as vias navegáveis interiores. Então, pode pegar alguns rios também, né, enfim. Pontos positivos, ó, maior eficiência energética, maior capacidade de transporte, isso é legal, né? Maior vida útil na infraestrutura. Pensem, por exemplo, quando a gente fala da infraestrutura, maior vida útil. Um trem, por exemplo, vocês têm que ficar sempre fazendo ali obras nos trilhos, né? Tem que ter sempre uma revisão desses trilhos, né? Então, isso há um grande gasto, né? No caso aqui, se vocês param para pensar, a gente já tem os rios, a gente já tem todo o litoral, a gente não precisa construir rios, enfim. Então, essa eficiência e capacidade, a vida útil é maior, claro.
Maior vida útil dos equipamentos e veículos, maior segurança de carga. Tá? O caso aqui, transporte, né? Transporta muita quantidade, enfim. Menor emissão de poluentes, menor número de acidentes, né? A gente pensar que grande parte dos acidentes rodoviários são causados por direto ou indiretamente por caminhões, né? É muita coisa. Se a gente pensar que aqui, se grande parte da carga do Brasil estivesse sendo transportada por barcos aqui, enfim, ou por trens, vocês teriam uma menor quantidade de caminhões nas pistas e, possivelmente, claro, uma menor quantidade de acidentes. Congestionamentos seriam resolvidos, então teria uma viabilidade maior. Menor nível de avarias, menor custo operacional e menor impacto ambiental. Claro, tudo causa impacto ambiental, né? Então a embarcação está puxando várias barcaças, né? Vários barcaças carregando, por exemplo, trazendo grãos do centro-oeste, vocês vão ter a água, né? Ela não vai ter uma super resistência. Então você vai conseguir transportar muitas toneladas, gastando pouco combustível, porque você não vai ter toda aquela ideia ali, né? Você não vai ter tanto, vamos dizer assim, entrave para transportar tudo aquilo, é bem mais fácil transportar pela água, né? Enfim, então você vai ter um motor pequeno, conseguindo arrastar, né? O arraste dele é muito grande em relação à grande quantidade de carga, certo? Porque você está fazendo isso pela água, então você não vai ter ali uma resistência, né? Diferente, por exemplo, do trem, que o trilho tem aquela resistência, acaba gastando mais combustível. Aqui não, você vai gastar pouco combustível e o meio ambiente agradece. A avaria é pequena, porque você está fazendo em relação, como você não vai ter um impacto, por exemplo, o trem, né, a roda do trem ali de ferro, no trilho do trem, imagina o desgaste disso daí, a avaria. Já um barco na água, você não tem essa questão, né? Então a avaria vai ser bem menor. Vocês entenderam a ideia aqui? Então essas são algumas vantagens aqui da cabotagem, tá? E tudo tem dois lados. Quais as desvantagens? Quais os entraves, né, desse sistema? Alta tarifas incidentes no setor, como carregamento, descarregamento e armazenagem de mercadorias. Por que é tão caro no Brasil? Porque a gente tem poucos locais para armazenar, a gente já falou isso no início, né? Que a nossa infraestrutura não é legal. Então, se não é legal, a gente não tem muitos locais para armazenar essas mercadorias. Essas mercadorias ficariam armazenadas até o momento do transporte, né? Mas como a gente tem pouco espaço para isso, o que acontece? Geralmente os aluguéis, as taxas que são cobradas, elas são muito altas, infelizmente. Novamente aparece aqui, vocês vão perceber que em todas as etapas aqui do transporte, no Brasil, vocês vão ter uma burocracia muito alta, né? Papelada, é muito papel. Então, um grande nível de burocracia nas operações, nos portos, alta carga tributária, tanto em número de tributos quanto em total pago. Carga tributária são os impostos, né, pessoal? São os tributos. O Brasil é um dos países que mais cobram impostos no mundo inteiro. Então, a carga tributária aqui é muito alta, né? Tudo isso vai trazer entraves aqui para não apenas o transporte de cabotagem, mas os outros também. Carência em infraestrutura, vocês vão perceber isso em toda a infraestrutura brasileira. Portuária, baixa profundidade dos canais, má qualidade dos acessos aos terminais portuários. Idade elevada da frota e números limitados de embarcações. A gente está falando que, infelizmente, esse modal ele tem barcos aí, enfim, navios, que eles são muito antigos. Então, como vocês sabem, acaba tendo muitas avarias, consertos sempre, e também acaba, se você tem um produto mais novo, né, um equipamento mais novo, ele é mais econômico, enfim. Então, todos esses são os entraves que a gente tem aqui. A gente precisa ter uma lei, legislações que mudem totalmente isso, para que a gente tenha, sim, essa possibilidade de não apenas ter um investimento maciço em rodovias, mas também ter um olhar mais próximo dos outros meios de transporte no Brasil, que são mais baratos, né, que iriam ter uma colaboração super gigantesca em relação a tudo isso, né? E como consumidor final, claro, que a gente também seria beneficiado com tudo isso, né? Mas infelizmente não é isso que acontece no país.
que vocês tenham uma ideia, né, desse transporte de cabotagem. Então, vocês vão ter aqui toda essa ideia. Olha só, aí no Brasil, né, o Brasil é riquíssimo, né? Se a gente pegar aqui, ó, desde o Rio Grande do Sul aqui embaixo, ó, toda essa costa gigantesca e maravilhosa do Brasil, né? Até lá em cima. Então, e aqui, até essa parte aqui, a gente ainda tem a ligação aí, né? Que é a ligação interior também, que a gente pode fazer por rios, né? Desde Manaus lá. Não se esqueça que aqui em Manaus a gente tem um porto bem legal e também temos a Zona Franca de Manaus, que é uma grande produtora, né? Esses produtos eles precisam ser escoados, né? Enfim. Então perceba essa diversidade gigantesca. E olha só, a quantidade de portos que a gente tem, todo esse maravilhoso litoral, deveríamos investir muito mais nesse tipo de transporte, né? Mas infelizmente não é isso que acontece, né? Vamos fazer aqui, já estamos terminando a aula, tá, pessoal? Uma leitura cartográfica de tudo isso, tá? Uma leitura cartográfica em relação à geografia, ou seja, o Brasil apresenta um litoral extenso. Olha só, é gigantesco, né? É invejável, tá? Navegável em todas as estações do ano. Todas. A gente não tem, por exemplo, acúmulo de neve. A gente não tem rios congelados, como outros países têm. Então, você tem a possibilidade de navegação durante todo o ano. Muito diferente de outros países, que têm portos maravilhosos, mesmo com esses entraves. Tem período do ano que os rios eles não conseguem navegar, porque as águas ficam congeladas superficialmente. E pouco afetado por fenômenos climáticos, como furacões, não temos, né? E tempestades tropicais. Enfim, apresenta um litoral com condições favoráveis para a navegação de cabotagem. Com base na leitura do texto e observação do mapa, responda: o que é navegação de cabotagem? Na realidade, aqui a gente está fazendo a fixação do conteúdo, né? Então, só para vocês irem anotando aí, vocês estão anotando, tá? É isso, né? Toda aula, caderninho do lado, façam as anotações. Então, o que é navegação de cabotagem? A gente está vendo isso até agora. Só para finalizar essa parte da aula, beleza? Liste 3 aspectos positivos desse modal de transporte e 3 entraves. Então, 3 aspectos positivos e 3 aspectos negativos. A gente acabou de falar isso agora, beleza? Então, registrem isso daqui, que isso é super importante para as anotações de vocês, em relação ao transporte de cabotagem, beleza? Em relação à fixação. Observando tudo isso daqui, olha só, que fantástico, né? Esse nosso meio de transporte. Muita coisa aqui. Beleza? Tudo bem? Só para vocês, para nortear as anotações de vocês. O que é transporte, o que é navegação de cabotagem? 3 aspectos positivos e 3 negativos. A gente acabou de falar. Beleza? Corredores de exportação no Brasil. Certo? Os corredores de exportação são áreas dotadas de infraestrutura que envolvem o transporte, a armazenagem e a comercialização de produtos, desde as áreas produtoras até os portos de exportação. Exportação, né, mandar o produto para fora. A implantação desses corredores decorreu na necessidade de o Brasil escoar sua produção com maior rapidez e eficiência, de reduzir custos e de aumentar a competitividade no mercado externo. E aqui a gente tem os principais corredores de exportação, tá, pessoal? Então, aqui vocês vão ter os produtos, olhem só, tudo que o Brasil vende lá para fora: açúcar, cacau, café, carne, cereais, tabaco, madeira, produtos manufaturados, minério, óleos vegetais, sal, soja, enfim, dentre outros. E aqui nas setinhas, né, que são, na realidade, essa parte verdinha que vocês estão vendo aqui, são os corredores de exportação. Vocês estão vendo? Essas setinhas aqui, ó, é por onde o destino que esses, tá? Então, vocês vão perceber que o destino final de todos esses produtos é o quê? São os portos, né? A gente está falando dessa ideia desses corredores para mandar isso fora. Então, tá vendo? Todas as setinhas de várias partes, elas vão chegar até os portos aqui principais, tá? Para serem embarcadas em navios para ser mandado para outros países, tá? Então, esses são alguns dos nossos principais corredores de exportação. O que a gente está falando? Quando o país realmente anseia, quando ele deseja, ele consegue. Então, isso daqui é a parte que funciona no Brasil. Isso funciona, só que são poucos. Vocês estão vendo aí que um país continental como o Brasil, esses corredores de exportação, eles são poucos. Deveríamos ter muito mais corredores de exportação, mas são poucos ainda. Tá? Então, aqui, isso daqui facilita muito. Então, a gente poderia ter um aumento, assim,
gigantesco em relação a produtos que a gente manda para fora e também que a gente recebe de certa forma, tá? Mas isso ainda não é feito. Aqui é o que funciona, tá? De certa forma é o que funciona, beleza? Então vocês estão vendo aqui, né? Por exemplo, vamos pegar só um exemplo aqui para ficar claro. Vamos pegar aqui o último estado, Rio Grande do Sul. Então, vocês têm aqui é o Porto, né? Aqui no caso é o Porto, Rio Grande, o nome do Porto é Rio Grande, mas o estado é Rio Grande do Sul. Então, o que é que Rio Grande tem aqui? O que ele exporta? Ó, açúcar, vocês estão vendo aqui, ó, açúcar. O que mais? No caso aqui, óleos vegetais, né? Vocês têm aqui a ideia de óleos vegetais, ó. Tabaco, né? Tabaco não, minério, tá? Então a gente tem alguns produtos aqui de exportação, né? De certa forma. Então vocês vão perceber que esses produtos, ó, eles têm todo aqui uma área limite aqui e no final aqui setinha indicando onde vai ser o escoamento desses produtos, tá? Então é isso mais ou menos que acontece aqui nesses corredores de exportação, beleza? A gente falou de transporte de cabotagem, a gente já está terminando, estamos falando tudo aqui sobre o transporte aquático, né? O modal aquático, aquaviário. Então, transporte fluvial, por rios, né, no caso. Transporte fluvial exige presença de rios profundos e caudalosos, com muita água, sem grandes desníveis e livres de congelamentos extensos no outono e inverno. Isso a gente não tem no Brasil. Rios com desníveis exigem a construção de eclusas, que funcionam como elevador de água para as embarcações. Então, as eclusas são aqueles elevadores de barcos, né? Você tem desnível no canal, a eclusa, o navio vai entrar, vai se fechar as comportas, vai encher de água, até o navio chegar àquele nível, vai ser liberado. Ou vice-versa, quando ele vem de um desnível maior para o menor, ele vai entrar nesse tanque, a água vai sendo retirada, bombeada do tanque, quando ele chegar no nível inferior, ele vai ser liberado. No mundo, hidrovias são usadas no transporte multimodal, com o objetivo de diminuir custos dos transportes. Exemplo, tem várias hidrovias aqui, né? Do Reno, Memo, Danúbio na Europa, que liga ao Mar Negro, ao Mar do Norte, hidrovia que liga o Atlântico ao Golfo do México. Então, tem várias aqui, os grandes lagos aqui no Mississippi, nos Estados Unidos, né? Então, tem várias hidrovias importantes, né? Eles estão falando de um transporte multimodal. Multimodal significa que você usa vários transportes. Então, por exemplo, o trem vai trazer até um determinado ponto ali a mercadoria. Essa mercadoria vai ser descarregada do trem e carregada em um barco, em um navio. Esse navio vai levar essa mercadoria até outro ponto, onde vai ser transportado por caminhões. Isso são multimodais, são modais que são utilizados de forma conjunta, certo? Aqui temos algumas coisas que funcionam no Brasil, né, em relação a questão de rios. Primeira coisa, a gente tem muito rio no Brasil, muitos rios, muitos. Então, seria interessante utilizar com maior nível, né, esse meio de transporte. Então, por exemplo, um destaque aqui, super interessante, nosso, aqui da nossa região, próximo, né, hidrovia Tietê-Paraná. Então, aqui vocês têm o Rio Paraná e aqui o Rio Tietê. Então, aqui vocês têm o Rio Tietê, né? Na realidade, o Rio Tietê nasce aqui em Salesópolis, pertinho do Oceano Atlântico, mas é um rio que ele não corre para o Oceano Atlântico. Ele é um rio teimoso, ele volta para dentro do interior. Então, o percurso do Tietê é exatamente contrário. O Rio Tietê vai encontrar o Rio Paraná, que é esse daqui, né? E vai desaguar depois lá no oceano. Enfim. Então, o que acontece? Isso são algumas coisas que funcionam no Brasil. Então, vocês poderiam pensar o seguinte: professor, se a gente tem tantos rios no Brasil e um transporte barato, enfim, por que a gente ainda utiliza o transporte rodoviário? Uma das coisas que acontece muito aqui em relação à questão dos rios no Brasil é que a gente tem a construção de diversas usinas hidrelétricas, que são as barragens. Essas barragens, elas não foram pensadas, né? Então, eles queriam economizar, mas na realidade isso ficou muito caro. Porque se você constrói apenas a barragem, legal, você vai ter um custo. Se você constrói a barragem pensando que você vai utilizar com muita força o transporte fluvial, você precisa construir o quê? As eclusas, tá? Que são os elevadores de barco. Porque um barco, quando encontra uma barragem, ele não vai conseguir ultrapassar a barragem. A não ser que tenha um elevador, que tenha uma eclusa,
certo? Então, não houve planejamento no Brasil. Então, a gente tem muitos rios, mas também tem muitas usinas hidrelétricas e também temos poucas reclusas. Ou seja, os barcos não conseguem ter esse fluxo liberado aqui em vários rios, vocês entenderam? Então, esse é um entrave. Né? Se vocês pensarem, por exemplo, aqui na hidrovia Tietê-Paraná, fantástico, funciona muito bem. Tá? Então, vocês estão vendo aqui, ó, o rio Tietê, que nasce aqui em Salesópolis, é o percurso do Tietê. Percebam a quantidade de eclusas. Ó. Tudo isso daqui são eclusas, ó, os elevadores. Ó. Tudo isso daqui. E aqui vocês têm as usinas, tá? Então, olha que fantástico. A gente só tem a hidrovia Tietê-Paraná por conta dessa quantidade de eclusas. E quando encontra aqui o Rio Paraná, continua a quantidade de eclusas aqui, vocês estão vendo? Então, pessoal, isso daqui é uma obra fantástica. Ele acaba funcionando muito bem porque a gente tem essa capacidade, tivemos esse planejamento. Tá? E vários rios do Brasil, eles não são usados, não é porque a gente não quer usar, é porque na realidade existem esses obstáculos artificiais que são as barragens, que elas não são transponíveis porque a gente não construiu as reclusas. Algo que seria simples, né? Mas por um meio enfim, de falta de planejamento ou por tentar reduzir o custo da obra, isso não foi feito. A gente consegue entender que essas hidrovias como a Tietê, Paraná, que é utilizada no Brasil, elas, de certa forma, elas trazem um produto com um custo bem menor, enfim. Então, tem os pontos positivos de tudo isso, tá bom? Aqui algumas reclusas só, tá? Para vocês terem uma ideia. Aqui a gente tem Tucuruí, lá na região norte do Brasil. Então, vocês vão perceber isso, tá? Como funciona. Vamos pegar aqui, vocês estão vendo, essa parte aqui toda é a parte do elevador, a parte da reclusa. Então, o navio entra, vocês estão vendo aqui que tem uma comporta aqui, ó, sendo fechada. Vocês estão vendo? Não sei se dá para vocês perceberem. Então, aqui dentro, o navio está aqui dentro, né? A parte aqui. O que vai acontecer? Ela vai ser fechada. Vocês estão vendo aqui, vocês conseguem observar que o nível aqui é maior, então está mais alto. Então, o que vai acontecer? Quando essa comporta se fechar aqui, ela vai se encher de água. Ela vai se encher de água. Quando a embarcação chegar ao nível aqui, vai se abrir essa comporta, ela vai ser liberada. Tá? Isso é uma reclusa, beleza? E por último, só para encerrar a aula, o último, né, aqui em relação ainda ao transporte aquaviário, seria o transporte lacustre por lagos, né? O Brasil é rico em rios, mas pobre em lagos. A gente vai ter os maiores lagos lá no Rio Grande do Sul, né? Os maiores lagos estão aí, mas aqui a gente tem uma ideia, por exemplo, dos Estados Unidos, né? A gente tem a região dos lagos lá, né, que eles chamam, né, a quantidade gigantesca de lagos, e eles são muito extensos. Então, perceba que esses lagos vão ter uma ligação, né, com o oceano, olhem só todo o percurso, passando aqui pelos lagos, enfim. Ou seja, vocês têm um transporte aqui, vocês conseguem atravessar o país inteiro. Claro que vocês vão perceber que tem uma parte aqui que não tem, que a obra foi feita pelo ser humano. Não, tem algumas partes aqui, por exemplo, que não tem ligação por água, mas eles fizeram canais, enfim. Então tem todo um planejamento em cima disso, né? E é incrível, né? Um país gigantesco como os Estados Unidos, ó, tem saída para 2 oceanos, enfim. Então, nos Estados Unidos, esse transporte lacustre é muito utilizado, tá? Muito utilizado. Diferente do Brasil, tá? Por várias questões, pela questão da infraestrutura e também porque a gente não tem uma quantidade gigantesca de lagos como os Estados Unidos, tá? A gente é pobre em lagos e ricos em rios. Certinho? Transporte lacustre é realizado em lagos, pode ser interno, quando liga as margens de um lago no interior de um mesmo país, pode ser externo, quando liga margens de lagos entre 2 países. Então, aqui vocês estão percebendo essa questão de externo, porque está ligando aqui, ó, Canadá e aqui embaixo Estados Unidos. Então, vocês têm ligação aqui, ó, tem lagos que ficam entre o Canadá e os Estados Unidos. Então, isso daqui é um transporte lacustre externo, tá? Já que está ligando 2 países. O interno apenas dentro de um mesmo país, beleza? Fechamos a aula por hoje, tá? Foi uma aula um pouquinho longa, mas enfim, a gente tratou aqui apenas de um modal de transporte. Ficou longa a aula, mas é preferível que fique longa mesmo, mas que a gente tenha todas as partes aí sem pular nenhuma parte para que vocês entendam bem todo esse
processo de modais, tudo bem? Na próxima aula a gente continua agora tratando de outro tipo de modal. Nessa aula a gente tratou do modal aquaviário, tudo bem? Espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido a aula. Claro, é muita coisa, muito conceito, mas que vocês tenham entendido esses conceitos. A gente volta a conversar um pouquinho sobre esse modal ainda, tá? As provocações iniciais da aula foram exatamente para isso, para que a partir desse momento vocês tenham uma visão mais crítica em relação a esse modelo de transporte brasileiro. Tudo bem? Vocês perceberam que eu só joguei provocações, mas ainda a gente não chegou à resposta de tudo isso, né? Porque se o transporte rodoviário é tão caro e poucos países utilizam em grande proporção esse transporte, por que a opção do Brasil ainda é o transporte rodoviário? Vão pensando que nas próximas aulas a gente chega a esse objetivo final, beleza? Um beijo no coração de todos, espero que tenham gostado da aula. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.